E aí pessoal, beleza? Muito bem, nessa sequência de vídeos aqui agora a gente vai falar de um conteúdo que eu particularmente adoro, mas eu sei que a grande maioria odeia. Logaritmos. Muito bem, primeiro vamos contar uma pequena historinha, né? Logaritmos. A pessoa vai aprender logaritmos na escola e muitas das vezes não gosta muito daquele conteúdo e fala, pô, pra que serve esse negócio, cara? A princípio, quando eu vi também, eu não vou mentir pra você, eu achei aquilo muito esquisito, né? Mas aí depois a gente vai ter na vivência do conteúdo, a gente vê o tanto que esse conteúdo é importante. Primeiro, pelo fato de você poder escrever um número gigantesco apenas como sendo uma coisinha, onde tem um númerozinho em cima e um númerozinho embaixo, né? Então a gente pode reduzir aqueles números astronômicos, tá, a uma simples simbologia envolvendo logaritmos. Bom, mas quem foi que começou essa coisa toda, né? Teve um cara aí, ele viveu na segunda metade do século XVI, que é o John... Bom, eu falo Napier, mas tem gente que fala John Napier, né? Tem gente que fala com um sotaque meio britânico ou norte-americano. A questão é que ele estava na Escócia, então esse cara era escocês. Então, se ele era escocês, eu não acho que isso aqui pronuncie-se como Napier. Então eu prefiro falar Napier, não sei como que seria isso, né? Nessa pronúncia no país dele. Mas John é John em qualquer lugar, né? Bom, então esse cara viveu na segunda metade do século XVI, ele era até meio alucinado assim, porque ele vivia num castelo, e ele mandou matar um monte de pombos lá, envenenou os pombos, sabe, que ficava atrapalhando ele a estudar, umas coisas bem loucas assim, né? Então, esse cara aí, ele estudou os logaritmos por muito tempo, ele montou o que a gente chama de tábuas de logaritmo, e detalhe, ele também montou as tábuas de funções trigonométricas. E essas tábuas de logaritmo, por muitos anos, na verdade, por um século, né, elas auxiliaram aí os astrônomos naquelas contas astronômicas. Ó, tá vendo? Ligando uma coisa com a outra. Então, ele montou uma tábua, na verdade era uma tabela, com um monte de resultados de logaritmos. Logaritmo de tanto na base de tanto. Você ia lá, consultava e tinha um resultado. Ele montou essas tábuas, né? Então, na época não tinha calculadora. Imagino tanto que isso aí realmente ajudou as pessoas que precisavam trabalhar com o cálculo de logaritmos, né? Bom, mas enfim, vamos trocar uma ideia. O que seria esses logaritmos? Bom, logaritmo é uma linguagem matemática, tá? Que na verdade é uma linguagem onde nós trabalhamos como sendo uma função inversa à função exponencial, né? Assim como nós temos aí a subtração, que faz o inverso da soma, a divisão, que faz o inverso da multiplicação, o logaritmo, ele é o inverso da exponencial, ele é o inverso da potência, né? Porque a gente pensa assim, o inverso da potência, bom, 2 ao cubo é 8, mas a raiz cúbica do 8 é que volta para o 2. Não está errado não. A questão é que o logaritmo... ele é esse cara aqui, ó. Quer ver? Primeiro aceite, depois a gente vai explicar. Ó, log de 8 na base 2 é 3. Por quê? Porque 2 ao cubo é 8. Bom, a gente sabe que a raiz cúbica de 8 é 2, né? Dentro dos números reais. Então vamos lá. Eu elevo 2 ao cubo, dá 8. Eu extraio a raiz cúbica de 8, dá 2. Mas olha o que o logaritmo faz. 2 ao cubo dá 8. Né? Ó, olha a ordem aqui. Ó. Este cara aqui é o logaritmo. Esse 3 é o logaritmo. De 8 na base 2. Só que esse 3 é a potência, o expoente que eu jogo no 2 para o resultado ser 8. Só que para eu voltar no 2, eu preciso extrair raiz cúbica de 8. Né? Então, note o seguinte, ó, 2 ao cubo é 8.
eu preciso encontrar aqui no meu caso o expoente do 2. Né? Obviamente que o contrário para eu voltar aqui seria extrair a raiz cúbica de 8. Então, realmente, a radiciação, ela desfaz aquilo que a potenciação fez. Né? O logaritmo, na verdade, ele não desfaz isso aqui. O logaritmo, ele está procurando esse expoente aqui, ó, que faz com que esse número se transforme nesse. Tá? Então, a função logarítmica é a inversa da função exponencial. Tá? Mas a radiciação é que desfaz aquilo que a potenciação faz. Muito bem. Então, o lance é o seguinte, em termos de definições, né, a gente escreve dessa maneira. Log, abreviando-se logaritmo, 8 na base 2 dá 3. Ó, base 2, ó, base 2. Tá vendo? Então, esse 8, que era o resultado da potência, ele se transformou agora nesse cara que eu já tenho. O nome disso aqui é logaritmando, né? Logaritmando. É tipo assim, né? 4 dividido por 2 é 2. Esse 2 é o divisor, esse 4 é o dividendo. Ó, logaritmando a raiz cúbica de 8. Esse aqui é o radicando, né? Vem da mesma ideia. Tá certo? Obviamente, como eu já disse, né, esse 2 aqui vai ser a sua base, porque na potência é assim, ele é a base, aqui continua sendo a base. E esse 3 aqui é o logaritmo, logaritmo, conteúdo, certo? Bom, mas o que é esse logaritmo? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui em função, vou te contar uma história. Para você entender o que significa esse número, na onde assim imediatamente a gente pode aplicar isso. Vamos pegar uma função bem simples. 1 sobre x, funçãozinha básica, né? Obviamente, quando eu digo funçãozinha básica, é para você que já tem um domínio de funções aí dentro da matemática, né? Vamos montar o gráfico dessa função, só que eu vou montar esse gráfico aqui somente para o x maior do que 0. Ou seja, vou pegar apenas a parte positiva, ou seja, a direita do gráfico. Então, vamos lá. Então, está aqui o meu plano cartesiano. Bom, vamos jogar 1. Ó, se eu jogar 1, quando a gente não conhece o gráfico de uma função, né, a gente não vai montando uma tabelinha, x, y, onde o meu y é 1 sobre x, né? Então, ó, vou jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou jogar esses caras aí, tá? Então, se eu jogar 1, fica 1 sobre 1, que é 1. Se eu jogar 2, fica 1 sobre 2, que é meio. Se eu jogar 3, fica 1 sobre 3, que é 1 terço. Se eu jogar 4, fica 1 quarto. E assim vai, né? 1 quinto, 1 sexto. Reticências. Bom, se eu jogar meio, ó, vou montar uma segunda tabelinha aqui, que agora eu vou jogar os números entre 0 e 1, né? Eu posso jogar meio, posso jogar 1 terço, posso jogar 1 quarto, posso jogar 1 quinto, todos esses números estão entre 0 e 1. Se eu jogar meio, vai ficar 1 sobre meio. Aí você conserva de cima, multiplica pelo inverso, aí dá 2, né? Se eu jogar 1 terço, fica 1 dividido por 1 terço. Aí eu inverto a segunda fração, fica 3. Ou seja, seguindo essa analogia, 1 quarto vai dar 4, 1 quinto vai dar 5 e assim vai. Agora vamos trazer isso para o gráfico. Vamos pôr no gráfico. Tudo isso aqui. Pôr no gráfico. Bom, se eu jogar 1, dá 1. Então, vou colocar aqui, ó. O 1 foi no 1. Agora, o meu 2, ele vai no meio. Então, ele está descendo aqui, ó, vai bem na metade aqui, entre o 0 e 1. Se eu jogar 3 está mais ou menos aqui, já dá 1 terço. Então, é como se eu pegasse esse cara e dividisse em 3 pedaços. Então, vai estar mais ou menos nessa altura aqui, ó. Né? Se eu jogar 4, o
4 está mais ou menos por aqui, ele está mais embaixo ainda. Ó, então, note que esse cara aqui ele vai tentar encostar o eixo X, mas não vai dar conta. Por quê? Porque para ele encostar o eixo X, esse resultado teria que dar 0. Isso aqui nunca vai dar 0. Não tem como eu dividir 1 por alguém e o resultado ser 0. Né? Não tem como eu resolver essa conta aqui. Ó. Multiplica cruzado. Ficaria 1 igual a 0. Não tem jeito. Então, essa curva, a gente percebe que vai ser uma curva, ela não vai encostar o eixo X. Agora, para cá, o que está acontecendo? Quando eu joguei meio, deu 2. Então, o meio está aqui, entre o 0 e 1. Aí deu no dobro, né? Deu 2 aqui, ó. Quando eu jogo 1/3, deu 3. Eu vou já pular para 1/4, que é a metade da metade. 1/4 vai dar lá no 4, não é? Ou seja, ó, essa curva aqui, ela está fazendo isso. Então, ela não vai conseguir encostar no eixo X e nem no eixo Y. Por que ela não vai encostar no eixo Y? Porque se ela encostasse no eixo Y, quer dizer que o meu X teria que ser 0. Né? Aqui em cima do eixo, o X tem que ser 0. Só que se o X for 0, ficaria 1/0. 1/0 não existe na divisão. A gente sabe que 1/0 ele tende a infinito, né? Porque você vai aumentar esse número aqui de forma assim que ele vai ficar tão grande embaixo que o resultado vai ficar 0,0000000, né? Um monte de coisa tendendo a 0, mas não vai conseguir. Agora, se eu igualar isso aqui a um número muito alto, quer dizer que esse número teria que ser muito próximo de 0. Então, a gente percebe que o gráfico disso é uma curva que estaria tentando encostar no eixo X e no eixo Y. Em outras palavras, seria isso aqui, ó. Você teria aqui o seu eixo Y, o seu eixo X, e você teria a curva fazendo isso aqui, ó. Né? Sem conseguir encostar no eixo X e sem conseguir encostar no eixo Y. Ué, mas o que isso tem a ver com o logaritmo? Né? Rapaz, deixa eu falar uma coisa. Vamos supor que você escolha alguém aqui para ser X. Eu acabei esbarrando aqui. Esse ponto aqui. Um número qualquer, um x0, genérico. Cara, vou te falar. Esse x0, ele está aqui, ó. Ele é a abscissa desse ponto e vai ser a ordenada desse ponto aí. Esse aqui vai ser o meu y0, né? Eu vou jogar um x aqui e obter esse y. Rapaz, este cara aqui, ó, é como se fosse não, ele é, né? A área compreendida entre a curva e o eixo y e x, né? Até esse lugar aqui, ó. E se eu te falar que essa área que eu acabei de colorir é o logaritmo desse número aqui? Sabia disso? Ah, e se eu chegar ele um pouquinho mais para frente, se eu pegar esse outro cara aqui, ó. Vamos pegar ele mais para frente. Pega ele aqui, um x1. Pois é. Ah, vai ser a mesma coisa, ó. O logaritmo de x1 é a área compreendida entre essa curva aqui e os eixos. Ó. É isso. Né? Então, esse logaritmo, esse número, esse resultado, é essa área aqui. Ó. Então, isso já é uma aplicação direta, porque essa área você não iria conseguir calcular ela por meios legais dentro do ensino médio. Agora, você consegue. Quando você tiver um gráfico assim, ó, o logaritmo desse número é essa área aqui. Ou melhor dizendo, essa área aqui é o logaritmo desse número. Tem até uma outra coisa interessante. Ah, e se eu quisesse saber a área só entre esses dois pedacinhos aqui, ó, entre o x1 e o x0, aí seria esse logaritmo menos esse. Que seria essa área toda menos essa área esquerda. Aí o resultado seria a verde. Então, se você subtrair os dois logaritmos, você encontraria aquela área ali. É literalmente subtrair os dois logaritmos. Seria log de x1 menos log de x0. Isso seria aquela área colorida ali. Tá? Então, é uma aplicação direta do que seria o logaritmo, em que você utilizaria ele. Tá? Bom, mas agora, não muito obstante isso aqui, vamos então à utilização, né,
propriamente dita dos logaritmos. Bom, a sugestão que eu sempre dou para os meus alunos é a seguinte: tente utilizar logaritmo como logaritmo, tá? Mas a princípio não há problema algum em você transformar o logaritmo numa exponencial, porque você está pegando o jeito. Mas depois que você pegar o jeito, pense o logaritmo como logaritmo. Então vamos lá. Então nós vimos que o logaritmo ele é composto da seguinte maneira, né? A gente tem que o log de A na base B é um certo C, tá? E isso aqui acarreta o seguinte, que esse número de baixo elevado ao C vai dar o de cima, ou seja, B elevado a C vai dar A. Base elevado ao logaritmo vai dar seu logaritmando. A partir de hoje, eu não vou, a partir de agora, perdão, não vou ficar falando logaritmando, vou falar o cara de cima, base e logaritmo, ou resultado, tá? Bom, mas, para o logaritmo existir, é necessário a gente definir ele direitinho, tá? Porque a gente não pode ficar escrevendo qualquer número aqui, não. Vejamos as consequências, tá? Disso. A gente sabe que uma função exponencial, a base ela não pode ser negativa, né? A base de uma função exponencial não pode ser negativa. Porque se a base for negativa, um número negativo elevado a positivo, elevado a par, dá positivo. Um número negativo elevado a ímpar dá negativo. Como é que você iria construir esse gráfico? Ora ele estaria lá em cima dando positivo, ora ele estaria lá embaixo dando negativo. Como é que você iria construir esse gráfico? Não ia conseguir montar aquela hipérbole, né? Por isso que a base da exponencial tem que ser positiva. Então a mesma coisa tem que valer para cá. Então esse B, essa base tem que ser maior que zero. Tá? Bom, agora, se esse número aqui embaixo é positivo, você vai levar um número positivo a qualquer coisa. Então o resultado é sempre positivo. Então isso aqui, ó, já faz com que o seu A seja positivo também. Não tem como esse número aqui em cima não ser positivo. Tá? Não tem como, isso é impossível. Justamente porque o de baixo ele é positivo. Agora, o de baixo ele também tem um outro detalhe interessante, que é o seguinte: se você escrevesse, por exemplo, algo assim, ó, log de 9 na base 1, ia ficar esquisito, porque não tem como 1 elevado a alguém ser 9. Então quer dizer que se o número de baixo fosse 1, o de cima obrigatoriamente teria que ser 1, porque 1 elevado a qualquer coisa teria que dar 1, né? Muito bem, mas quanto seria então o log de 1 na base 1? Pode ser 2, 5, 50, porque 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Então isso aqui seria uma indefinição. Ah, então esse número de baixo não pode ser 1, porque você não consegue calcular o logaritmo. Então esse B ele é maior que 0 e ele também é diferente de 1. Só que o de cima pode ser 1, porque algum número elevado a alguém dá 1, é porque esse alguém aqui é 0, né? Todo número elevado a 0 dá 1, desde que ele não seja 0. Então, a condição de existência de um logaritmo é a seguinte: essa base tem que ser positiva e diferente de 1. E o seu logaritmando tem que ser maior que 0, ou seja, positivo, né? Para que o logaritmo exista. Muito bem. Então, agora vamos dar uma treinada. Já que a gente sabe no que se baseia a definição de um logaritmo e qual é a condição de existência para ele existir, então vamos dar uma treinada. Então, o que seria o log de 4 na base 2? Seria 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Fechou. O que seria, então, o log de 8 na base 2? Seria 3, porque 2 ao cubo é 3. A princípio tem muito aluno que vem e escreve 4 aqui. O cara fica cataboado na cabeça. Não é 2 vezes 4 dá 8, é 2 ao cubo dá 8. Então, se a gente puser aqui 32 na base 2, isso tem que dar 5, porque 2 na quinta é 32. Isso é o logaritmo, tá? Bom, vamos pegar umas outras bases aqui, ó. Então, log de 9 na base 3, e o aluno na hora fala, 3? Não, 3 ao cubo não é 9. 3 ao quadrado é 9. Só que o 27, aí sim. Ó, 3 ao cubo dá 27. A gente lê como log de 27 na base 3, log de 32 na base 2, e assim vai, tá?